Queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo 685. Então, como é uma sequência, Luiz, mas faz parte esse assunto seu do esmiuçamento? Faz parte, gente. Eu não comento nada por fora, entendeu? É o outro lado que as pessoas não conseguem entender. Então, eu estava dizendo, no final do último vídeo, a respeito das coisas ilícitas. Então, uma paqueradinha que a pessoa dá, ilicitamente, ele se complica perante a justiça divina. Sabe aquela paqueradinha assim que a pessoa dá uma olhadinha assim para o outro, assim, dá uma piscadinha? Eu vou até tirar o óculos para poder aparecer melhor assim, ó. Porque com o óculos parece que não aparece a piscadinha, né? Sabe? Essa piscadinha a pessoa pode amargar umas 2, 3 reencarnações depois, futuramente, por causa desse instante de deslize. Vamos por partes agora. Se você não é uma pessoa compromissada, você entendeu? Se você é uma pessoa solteira ou solteiro, vamos explicar desse jeito. Não tem problema nenhum. Mas se você é uma pessoa compromissada, se você tem namorada ou namorado, esposa, esposo, marido, né? Gente, pense 2 vezes, viu? Porque se você é comprometido, é ilícito. É as leis divinas. Agora, se você não é comprometido, mesmo assim, você tem que ter caráter, você tem que ter respeito, porque não é usando o fato de você ser uma pessoa descompromissada que você tem o direito de partir para cima da outra pessoa. Então, um leve pensamento, um cigarro que a pessoa fuma, ele já responde amargamente depois nas vidas futuras. Olha só para você ver, tem crianças que nascem com problemas de cirrose hepática. Nasce. Mas por quê? Porque em vidas passadas ele foi um alcoólatra e nessa agora ele tem que reparar aquilo que ele fez na existência passada. Que não deu para reparar na existência passada, eclodindo uma cirrose, eclodiu-se nessa agora, porque fica tudo registrado na consciência e no perispírito. E além disso, fica registrado na contabilidade divina, mediante as leis do Criador. Então, olha só para você ver. Então, nós sabemos tudo que é certo, tudo que é errado. Você entendeu? Mas, aqui ó, que deixe impune todas as formas, mas a que considera da maneira mais rigorosa o bem e o mal, recompensando um e punindo o outro com perfeita equidade, sem jamais se enganar. Então, Deus nunca se enganou e nunca se enganará. Ele nunca se enganará. Entendeu? Nós sim nos enganamos, mas Deus não se engana. Se por uma falta passageira que resulta quase sempre da natureza imperfeita do homem, e muitas vezes decorre do meio em que ele se encontra, a alma pode ser punida eternamente,
sem a esperança de abrandamento e nem de perdão. Não existe nenhuma proporção entre a falta e a punição. Portanto, não há justiça. Então você observa que Kardec é muito esperto. Ele trata do Deus verdadeiro e do Deus mitológico, né? Ele trata dos dois ao mesmo tempo. Nós é que temos que ficar atento a essas nuances de Allan Kardec. E isso é sequência da duração das penas futuras. Agora, para você ver onde é que nós fomos encontrar a sequência da questão 1003. Tem pessoas que lê a questão 1003, já parte para 1004 e vai embora, né? Não. Tem pessoas que eu acho que já estaria na ressurreição da carne e já estaria em outros temas. Não. Aqui nós vamos nos amargar aqui mesmo, né? Na duração das penas futuras mesmos. Então, olha só para você ver. Se o culpado se volta para Deus, arrependendo-se e pedindo para reparar o mal cometido, isso equivale a um retorno ao bem, aos bons sentimentos. Se o castigo for irrevogável, esse retorno ao bem não produz efeito, desde que Deus não leva em conta o bem e não pratica a justiça. Entre os homens, o condenado se emenda, vê a sua pena comutada e às vezes perdoada. Haveria, pois, na justiça humana mais equidade que na justiça divina. Então você observa que Kardec, é o que eu acabei de dizer, ele continua mostrando-nos, né, as divergências entre as leis, mostrando-nos as leis de Deus que corresponde ao Deus inteligência suprema causa primeiro de todas as coisas, a inteligência suprema causa primeiro de todas as coisas, e os deuses que criaram por aí, né? Se a condenação é irrevogável, o arrependimento é inútil, nada podendo esperar do seu retorno ao bem. O culpado persiste no mal, de maneira que Deus não somente o condena a sofrer eternamente, mas também a permanecer no mal por toda a eternidade. Não há nisso nem justiça nem bondade. É o que pregam por aí. É o que sempre foi pregado e é o que continuam a pregar muitas seitas religiosas. E o mais interessante é que os adeptos destas seitas religiosas, com todo respeito, eles não raciocinam, eles não esmiuçam, eles não analisam, eles não param para raciocinar a respeito da bondade, dos atributos, da grandeza de Deus. Deus é infinitamente bom, justo, soberano, imutável. Entendeu? Sendo infinito em todas as coisas, Deus deve conhecer tudo no passado e no futuro. Não é? Não é verdade? Sendo infinito em todas as coisas, Deus deve conhecer tudo no passado e no futuro. Mas aí, nós voltamos aqui, Kardec está certo. Está certinho essa questão agora.
Só que aí nós voltamos a aquele Deus morfológico, né? Que ele mais, coitadinho, ele mais cometia erro, né? Do que acerto, porque veja bem, se ele realmente era Deus infinito, soberanamente bom e justo, se ele era eterno, se ele tinha todo o poder, todo o conhecimento, ele não podia se equivocar tanto quanto ele se equivocava. Como, por exemplo, ele não sabia Deus, o Deus, né, das outras religiões por aí, das religiões primitivas, né, lá de Moisés e tudo mais. Deus lá daquela época, ele, ele não sabia se Abraão o amava e o respeitava. Se Abraão o considerava. Ele não sabia. Uai, sou mineiro, né? Uai, só não foi Deus quem criou Abraão? Não foi Deus quem criou Isaac, que é o filho, que foi o filho de Abraão? Não foi. Uai, só eu fico pensando aqui com a minha cachola. Né, quando pinto um quadro, quando estou no trabalho meu, né? Quando eu pinto um quadro, eu sei o que eu estou colocando ali no quadro. O pastor conhece todas as tuas ovelhas. Agora, Deus, o Criador de tudo, ele não sabia o que estava criando? Ele não tinha conhecimento disso? Ué, ele tinha dúvida da criação. Por isso ele transformava muitas pessoas em assassinos. Noé mesmo foi um deles. Depois Moisés. Ele fez Moisés matar tanta gente. Depois ele mesmo resolveu matar todo. Deus se tornou assassino também em Sodoma e Gomorra. E depois ele ainda queria incriminar Abraão. Aí muitas pessoas, por falta de raciocínio, de bom senso, diz que Deus é presciente. Não, gente, Deus não é presciente. Presciência é para um nível de espírito puro, elevado, mas é uma presciência limitada. Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente, que sobrepõe presciência. Não vamos tratar disso não, porque isso é querer humilhar Deus no bom sentido. Até porque a gente não consegue humilhá-lo porque ele é inatingível. Você entendeu? Mas muitas pessoas por falta de conhecimento. Então veja bem, ó. Sendo infinito em todas as coisas, Deus deve conhecer tudo no passado e no futuro. Deve saber no momento da criação de uma alma se ela vai falir de maneira grave para ser condenada eternamente.
Você entendeu agora, né? E Kardec é esperto, é? Então, se eu sei, ó, se eu sou Deus, presta atenção, não sou Deus não, eu sou um diabo, mas eu tô só colocando na historinha pra gente entender o estudo. Se eu sou Deus, se eu sei que essa alma que eu estou querendo criar, ela vai falir ao ponto de se perder por toda a eternidade, você acha que eu a criarei? Agora, isso é uma questão que nós temos que analisar. Você sabe por quê? Porque Deus nos criou simples e ignorante de conhecimento. Nós não tínhamos conhecimento de nada. Éramos detentores apenas do processo propensos ao bem. Então, o erro e o bem foi uma escolha nossa. Vamos dizer que naquele momento nós não possuíamos instinto, mas algo em nós nos levou a escolher aquele lado que melhor nos satisfez. Então, aquele que seguiu em linha reta, como nosso Senhor Jesus Cristo, está onde ele está. Aquele que optou em bater cabeça para lá para cá, se encontra nos mundos primitivos, no mundo de prova e expiação, no mundo de regeneração. Encontra aqui no mundo de prova e expiação, passando por tudo quanto é tipo de intempérie, submetido a lei de ação e reação, de causa e efeito, né? Nos encontramos aqui submetido às desigualdades de todas as espécies, não é verdade? Trazemos para o corpo físico as sequelas de vidas passadas, devido às imprudências as quais nós cometemos, né? Infringimos as leis do Criador, por isso Deus mesmo misericordioso nos concedendo oportunidade de retornar ao corpo físico através das reencarnações. Aqui nós nos encontramos. Você entendeu? Devemos dar graças a Deus, porque no Evangelho está escrito que a dor e o sofrimento é uma bênção que Deus envia aos teus eleitos. Nós devemos dar graças a Deus pelo câncer, pelo Covid, pelo HIV, pela dengue, pela a microcefalia, ou anencefalia, o Alzheimer, o Parkinson, o Down, ela que é a esclerose lateral amiotrófica, entendeu? Nós devemos dar graças a Deus por tudo isso. Mas é interessante, o egoísmo e o orgulho nos leva a um estado de cegueira tão grande que, em vez de nós agradecermos a Deus por essas intempéries, nós blasfemamos contra Deus e nos esquecemos de nos curar espiritualmente e recorremos às curas da matéria. Quantas pessoas recorrem a médios dotados do fluido do magnetismo de cura,
né, dessa energia, para se verem livres das doenças físicas. Gente, as doenças físicas, elas significam expurgo do espírito e do perispírito. As doenças significam toxinas que do perispírito e do espírito está sendo jogada para o corpo físico para ser eliminada. Porque a doença, gente, por mais que ignore os cientistas, a doença ela não tem origem no corpo físico primeiro. A doença não tem origem. A origem da doença não é no corpo físico. E a cura da doença também não é no corpo físico. A origem da doença encontra-se no perispírito. A origem da doença. Os registros maléficos, benignos, malignos de existências passadas dos maus atos que ele cometeu. É a lei de causa e efeito, ação e reação. É um expurgo. E a cura também encontra-se no seu eu. Então, a pessoa tem que agradecer a Deus. Ele tem que se estruturar, reestruturar através da imunologia espiritual. Aí você fala assim, mas o Covid, por exemplo, o Covid, ele é de ordem física. Tá, mas o câncer também é de ordem física. O HIV também é de ordem física. Mas você há de convir comigo que ele se instala no organismo que o atrai devido aos registros de vidas passadas, é como um imã. Ore para você ver, mas com fervor, com amor, com resignação. Agora, não basta também só orar. A gente fala ore, mas é preciso analisar os arquétipos do registro, do retorno, da encarnação, da programação reencarnatória do indivíduo, para ver como ele está lá, né, nos registros reencarnatórios, se ele está em condição de mérito ou de demérito. Se ele estiver em condição de demérito, que passe por aquela situação com resignação. Não devemos ter medo, gente. Por que não devemos ter medo? Porque a morte não existe. A morte não existe. Olha quantos espíritos eu conheço que me pedem no plano espiritual, olha, leva uma informação para minha mãe, para o meu pai, pelo amor de Deus, peça para eles isso, tal, diga isso. Eu falo assim, mas meu amigo, não adianta. Mas por que não adianta? Você mesmo, quando lá no corpo físico se encontrava, você não acreditava no que você deparou e depara até hoje aqui no plano espiritual. Então eles vivem nas mesmas condições que você vivia. Você acreditava em tudo que você está vendo hoje? Não. Então eles também não. Então é um direito deles. Então vamos respeitar o direito deles.
Porque se eu chegar lá e disser assim, ó, é, eu tenho um amigo meu que morava em São Paulo. Era um rapaz assim de uns 48 anos e ele morreu com aneurisma cerebral. Ele era ateu de tudo, ele chamava Wesley. Então, quando eu trabalhava em São Paulo, e eu encontrei com ele um dia no plano espiritual e ele pegou e me disse, falou assim, olha, porque ainda tinha pai e mãe, ele falou assim, olha, diga pro meu pai, pra minha mãe, que aqui no plano espiritual é assim, assim, assim. Eu falei, mas Wesley, não adianta. Mas por que não adianta? Porque você mesmo não acreditava nisso, Wesley. Então presta atenção, Wesley. Presta atenção. Ele falou, você tem razão. Então eu vou ter que deixar que o tempo resolva essa situação, né, amigo? Você tem que deixar, meu amigo. Então essa carapuça serviu vista. Entendeu? Então é assim, gente. A gente não quer enxergar a realidade. Nós vamos dar sequência no próximo vídeo.